2024 ainda tem coisa pra cacete pra acontecer, tá? A gente, por exemplo, precisa se livrar do rebaixamento. Mas a gente não pode deixar pra falar sobre o 2025 só no momento em que o tocar ali o Feliz Ano Velho... Não, Adeus Ano Velho e Feliz Ano Novo, né? A gente tem que falar de 2025. E hoje saiu uma notícia que a gente já vinha apurando já, tá? Sobre o atacante Esli Garcia, atacante venezuelano que pertence ao Deportivo Táchira da Venezuela e que está emprestado no Paysandu. Atacante de 24 anos, segundo uma publicação lá do Pará. E por que eu tô falando genericamente assim, vocês vão entender, porque eu fui até a fonte e a fonte falou, eu só reescrevi a notícia de um outro jornalista e eu não tive acesso porque esse outro jornalista falou numa rádio, enfim, de que esse atacante interessava ao Fluminense. Eu já tinha começado a apurar sobre isso porque o repórter Cauã Tinoco, né, que é repórter do meu outro canal, né, do Jornada KTO 1902, ele já tinha tido acesso a essa informação, a gente foi apurar para tentar confirmar, porque, novamente, não... O fio não entra, não costuma dar notícia, né? Mas a gente, pelo menos, trata e sempre tratou e sempre vai tratar, eu e o Lessa, né? Porque nós somos sócios no Jornada e cada um tem seu canal, de dar notícia apurada. O principal não é dar a notícia primeiro, é dar a notícia certa. Então por isso que vocês não vão ver nem aqui, e eu diria que até bota minha mão no fogo também pelo Lessa, nem no canal do Lessa, dando notícia errada. Pode ser que a informação não estava 100% completa, pode ser que tenha um detalhe e errar, porque todo mundo acontece de errar. Mas errar por pressa e desespero de dar o furo, né, pra alô, quinta série, isso você não vai ver esses erros por aqui não. Então a gente recebeu essa notícia, a gente estava já com... Foi apurar. E a apuração foi para outro lado. Por quê? Vamos lá. A informação inicial era o Esli Garcia, atacante de lado, interessa ao Fluminense. Beleza. Então a gente vai checar o que o Esli Garcia que interessa ao Fluminense, se de fato ele interessa ao Fluminense. O Fluminense fez proposta, etc. O que eu consegui apurar junto com o Cauã? De que de fato houve um interesse do jogador para com o Fluminense. O Esli Garcia está de saída do Paysandu. Ele está lá por empréstimo e está pedindo 2 milhões de reais para poder ficar no Papão. Temporada dele, como falei, 24 anos, ele tem números aceitáveis. 43 jogos da temporada, são 12 gols, sendo 8 na Série B. Gols importantes agora na reta final também. Só que assim, chama atenção porque, apesar do número ser bom, 12 gols em 43 jogos, para um atacante de lado, ele foi titular 15 vezes só. Em 28 desses 43 ele veio do banco. Então não é um cara que foi exatamente uma unanimidade na Série B do Paysandu. O Paysandu fez uma parte de Série B da parte de baixo. E esse pedido de 2 milhões de reais também o coloca em dificuldade de negociação com o Paysandu. Ainda tem um outro detalhe, tá? Um outro detalhe dentro dessa questão. O Esli Garcia, segundo as fontes lá do Pará também já dizem, ele tá negociando com Goiás. Na minha apuração, quando eu fui apurar isso, eu também descobri que ele de fato está negociando com Goiás, mas a nova diretoria de futebol do Paysandu que assumiu agora tem interesse de renovar com ele. Então ele tá meio que entre Paysandu e Goiás, fazendo exigências de um valor um pouquinho mais alto. E hoje, o Hélio dos Anjos, que é ex-treinador do Paysandu, foi para uma audiência lá no Tribunal de Justiça e ele deu entrevista pro repórter José Maria Trindade, que é lá do Pará. E ele falou sobre a questão do Esli Garcia, abre aspas para fala do Hélio dos Anjos. É um bom jogador, mas não vale 2 milhões de reais. Aconselhei a diretoria a não fazer. O que estão falando sobre interesses do Remo e do Fluminense pelo Esli Garcia é notícia plantada. Fecha aspas. Para quem não sabe, lá no Pará está se falando sobre o Esli Garcia atravessar, né? Eu até descobri esse termo agora nessa apuração, que atravessar é basicamente porque o Remo e o Paysandu, as sedes são meio que um de um lado da rua, outro do outro lado da rua. Então o jogador quando sai de um e vai pro outro, ele atravessa a rua. Chegou a se falar sobre isso e também sobre o Fluminense. Só que, apurando também do lado do Fluminense, não teve qualquer interesse, de fato, no jogador diretamente. Então, agora, dado todas as notícias, o que me parece, tá? Que o staff do Esli Garcia
sabe que quer assinar um bom contrato com o Paysandu, tem ali negociações com o Goiás e atirou para vários lados de dentro do Brasil oferecendo o atacante. E o Fluminense, de repente, foi um desses times. Foi oferecido, o Fluminense fez como faz com a maioria dos jogadores, né? Aquele vamos marcar e tal, talvez tenha sido isso. E não teve um interesse real pelo jogador. E com isso, o atacante, a notícia de que ele vai para um time maior como o Fluminense ou que ele vai para um rival, forçaria o Paysandu a efetuar a contratação do atacante. Então, por enquanto, essa daqui, pra galera que fica às vezes, Gabriel, isso não é a não notícia. O conceito de não notícia, que eu não sei se eu criei, mas eu falo aqui no canal o tempo inteiro, é um pouco disso daqui, tá? E que mercado de transferências, infelizmente, apesar de eu não gostar, a gente tem que fazer isso aqui constantemente no YouTube. Hoje em dia, a gente tem quem faça, né? Na mídia ninguém fazia, na TV, então a gente faz aqui. O que é a não notícia? É você vir pra cá dizer que você que tá aí do outro lado, você conhecia o Esli Garcia? Não. Você sabia que ele tava assinando com o Fluminense? Não. Mas eu tô vindo aqui dizer que ele não tá assinando com o Fluminense. É isso, entendeu? Eu tô vindo aqui te afirmar que algo que você não sabia que ia acontecer realmente não vai acontecer. É meio que isso, é a mesma coisa, enfim. Então, é a não notícia mais como saiu aí nos portais todos, falando, nossa... E eu fui até falar com o jornalista que estava sendo apontado como fonte para um monte de gente, que é o Diego Beckman. Eu fui falar com ele, Diego Beckman, na verdade, ele falou, cara, eu não disse nada disso, enfim, então, falou que só repercutiu uma notícia que já se falava por lá. Novamente, me parece muito mais uma notícia plantada, a gente já estava apurando para poder fazer uma informação e trazer o jornalismo de fato e não só o blá 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 que às vezes a gente vê para tentar, enfim. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos falar também sobre... Cara, enfim, vamos... Mais uma vez a gente traz aqui uma fala de um jornalista de fora falando sobre o Fluminense, mas no sentido de notícia. Thiago Fernandes, da TV Band de Minas Gerais, falando sobre Cruzeiro tentando contratar o John Arias. E vamos lá, eu vou dando pause aqui na medida que eu achar que é interessante eu comentar. Espera aí que eu não botei o áudio pra vocês, né? Agora sim vai ter o áudio aí pra vocês. Vamos lá. Eu conversei com uma boa fonte do Cruzeiro que nega, nesse momento, que o Cruzeiro esteja acertado com os dois. Ele tá falando do Zé Rafael e do Rony, tá? Nesse início. Já teve interesse no Rony lá atrás. Só que hoje a situação caminha muito mais para que o Cruzeiro tente Arias e Gabigol. E aí sobre o John Arias. John Arias vai pedir ao Fluminense para que ele possa se transferir para o Cruzeiro. Por quê? Está incomodado com o presidente Mário Bittencourt. Então vamos lá. O John Arias vai pedir ao Fluminense para que ele seja negociado para o Cruzeiro. E porque... Eu vou deixar a frase final, né? Ele está incomodado com o presidente Mário Bittencourt e é por causa da transferência, provavelmente. Né? Por tudo que aconteceu no Fluminense nessa temporada. O Fluminense tinha prometido ao Arias que uma proposta acima de 10 milhões de euros ele o negociaria para o exterior. Chegou essa proposta. O Galatasaray ofereceu 12 milhões de euros. O Fluminense recusou a proposta. Então o Arias sente-se traído pela diretoria do Fluminense, é por isso que ele quer sair. Isso foi julho e agosto, né? Julho e agosto. Então por isso ele quer sair agora e ele enxerga o Cruzeiro como uma boa. E agora... Assim, vamos lá, tá? A apuração do Thiago, não vou aqui entrar na questão de duvidar da apuração dele, tá? Mas vamos lá, que o Cruzeiro quer contratar... Toda vez que vocês forem ler notícia, ou assistir, ou ouvir notícia sobre essa situação, lembrem sempre que, sim, o Cruzeiro quer contratar o John Arias. Isso não é mentira, isso não é fake news, isso é verdade. Isso sempre que for publicado é notícia velha, porque o Cruzeiro já quer o John Arias há um bom tempo. Primeiro ponto que você tem que lembrar é esse. Segundo ponto que você tem que lembrar. John Arias tem contrato longo com o Fluminense. Hoje, segundo o portal da transparência do Fluminense, tá? O contrato, e divulgações também da época da renovação do contrato, o contrato dele vai até agosto de 2026. Ou seja, o John Arias, pensando numa saída do Fluminense, ele só poderia sair do Fluminense de graça para a reta final da temporada de 26. Sem jogar a Copa do Brasil, sem jogar nada. Porque a decisão está na mão do Fluminense. Terceiro,
o John Arias, o tempo inteiro no Fluminense, sempre foi sincero ao dizer que ele estava no Fluminense, ele ia se doar o tempo inteiro no Fluminense, ele sempre ia ter carinho e etc, mas que o objetivo dele era ir para a Europa. Sempre quis jogar na Europa. Terceiro ponto também. Esse é importante frisar. São 3 anos de John Arias aqui, 3 anos e um pouquinho, né? A reta final de 21, 22, 23 e agora 24, em que a gente o tempo inteiro sabia que o John Arias queria utilizar o Fluminense para ter projeção na carreira e jogar na Europa. E ok isso. Ele teve uma projeção absurda, deu título e não tem problema nenhum nisso para mim. Então, o que eu coloco só em xeque, a gente vai continuar vendo aqui a reta final do vídeo, o que eu coloco só em xeque é o seguinte: por que o John Arias estaria puto com o Mário Bittencourt por não ter cumprido a promessa de aceitar uma proposta dele para a Europa e por isso forçaria para aceitar uma proposta para sair para o Cruzeiro? Não faria mais sentido, já que a gente vê as notícias lá da Turquia, e o Galatasaray deve botar o mesmo valor agora no final do ano, já com o Fluminense não mais disputando um Brasileirão no meio, e aí facilitando a saída do John Arias sem que esteja com risco do rebaixamento, talvez até já rebaixado, talvez não rebaixado, isso eu acho que não interfere na saída do John Arias. Não faria mais sentido ele ir para a Turquia do que forçar para ir para o Cruzeiro? Essa parte não faz sentido para mim. Porque o desespero do John Arias nunca foi de sair do Fluminense. O desespero do John Arias nunca foi de odiar o Fluminense, de não querer estar no Fluminense. O desespero do John Arias sempre foi querer jogar na Europa. E essa forçação de barra para sair pro Cruzeiro só faria algum sentido se ele fosse para lá assinar um contrato de 1 ano. Até porque, tic-tac, 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 o tempo tá passando e o John Arias, apesar de jogar uma bola num nível de Premier League, tá indo pra Turquia, porque a idade passa. Vamos ver a reta final aí do vídeo. Agora uma informação nossa, que é sobre o interesse do Cruzeiro no Agustín Canóbio. Ah, não, mas aí já é, essa reta final aqui já era sobre outro sentido. Cruzeiro agora vai ter interesse em todo mundo, tá? Só é importante falar. Novamente, não tô duvidando da informação ali do Thiago, mas o Cruzeiro vai ter interesse em todo mundo, por quê? Porque todo mundo tem interesse de botar o seu jogador na mídia falando que o Cruzeiro tem interesse. Então, se o Cruzeiro ligou pro empresário do Canóbio pra perguntar do Zé Rafael, e é o mesmo empresário, tá? Imaginando aqui. Zé Rafael, ele ligou ao mesmo empresário. Ele falou, e o Canóbio, cara, como é que tá lá o contrato? Ah, vai até ano que vem. Ah, show, beleza. O Cruzeiro tem interesse em Canóbio. Já vai virar isso, entendeu? Repassa pra jornalista, o jornalista publica e pronto, o Canóbio tá valorizado. É um pouco do que a gente viu com o Edil Garcia. Está chegando a época... Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Aí. São 2 vídeos que eu estou comprometido a fazer. Sobre época de transferências e a mídia. E o segundo sobre o Sub-23, que eu tô devendo, né? O que a gente tira desse Sub-23, uma avaliação do que tirou de ruim e tirou de bom. Tamo junto, tá? Muito obrigado, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, até a próxima, valeu!